Os evangelhos têm um olhar positivo ou negativo sobre as riquezas? Essa pergunta é difícil demais e gera muitas polêmicas desde o começo da era cristã. A gente vê os pais da igreja, eu fui estudar um por um, e cada um deles tem um olhar diferente sobre as riquezas. Cipriano de Cartago, por exemplo, ele disse que a riqueza é como um veneno e ela é perigosa, ela é um risco você tê-la. Daí você vem com Clemente de Alexandria, por exemplo, ele fala que a riqueza, na verdade, é neutra, pode ser usada para o bem, né, desde que seja bem utilizada. Então, quando a gente vai olhar os evangelhos, existe uma visão tanto positiva quanto negativa. Vou dar um exemplo negativo e um positivo, e tem vários aqui. Mas um negativo, jovem rico. Muita gente usa essa passagem para dizer que Deus, na verdade, fala para se ele quiser ser perfeito, dê dinheiro aos pobres, né? Abra mão do seu estilo de vida, e aí você vai ter uma vida perfeita diante de mim. Um exemplo que muita gente usa para dizer que a pobreza é um caminho superior, um caminho mais perfeito. E aí, do outro lado, se a gente for ver, a gente tem o exemplo da parábola do administrador astuto, que Jesus fala para usar as riquezas deste mundo para fazer amigos. E se a gente não for digno de confiança para lidar com as riquezas desse mundo, como que a gente vai lidar com as verdadeiras riquezas? Então você vê de um lado o jovem rico, em que parece que pega bem pesado com a riqueza, podendo tirar do caminho eterno, e aí do outro lado você vê uma parábola como essa que diz que a riqueza ela pode ser útil. É o primeiro paradoxo que aparece aí. A ideia do jovem rico é fácil de dizer que não, Deus estava falando só da intenção do coração, mas essa é só uma, tem várias outras. Você citou agora uma das parábolas mais difíceis, que é do administrador astuto. É uma das parábolas mais difíceis de interpretação, tanto que eu uso no segundo semestre da minha turma de hermenêutica com seminarista, pessoas que vão ser pastores, e eu ouço muita bobeira, porque eu ponho e a gente faz um grande debate. É bem complicado, mas como você citou literalmente o texto, da explicação de Jesus, e é mais ou menos isso, ele vai falar, olha, ele usou as riquezas desse mundo, a matéria desse mundo que vai se perder para fazer conexões e sobreviver, né? Que ele fala um pouco antes de saber que vai ser demitido, falando, cavar eu não consigo porque não fui treinado de forma braçal, eu perdi amizades porque eu sou um cobrador ali, alguém que tá arrancando dinheiro, então eu tenho que ir agora com o pouquinho que eu tenho, só que tem várias dificuldades da cultura econômica da época, se o que ele renegociou é um dinheiro do lucro dele, se ele simplesmente falou, sabe de uma coisa, eu vou renegociar da vida, é mais importante. Então assim, tem alguns problemas éticos ali que é difícil de entender, e também às vezes a gente fica botando tanta coisa externa que vai atrapalhando o texto. Mas uma coisa é certa, se você vai ler o Antigo Testamento, a prosperidade, a riqueza, quase sempre é olhada no povo judeu como algo positivo. Então, o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi abençoado. Salomão foi abençoado. Então, as pessoas eram abençoadas, Abraão foi abençoado, eram abençoados se submetessem, mesmo tendo vários livros, os livros de sabedoria são as exceções às regras. Você tem Jó, que não tem bênção nenhuma e não fez nada errado. Você tem Eclesiastes mostrando que não adianta ter a riqueza, tudo é vaidade. E aí você tem os textos sobre um olhar mais misericordioso e positivo de quem não tem. Não necessariamente é uma exaltação à pobreza. Você tem o que eu acho que é um dos mais fortes, é o Sermão do Monte, quando fala que bem-aventurados vocês pobres. Então, eu acho que a gente pode voltar na mesma pergunta que eu fiz. Sim. Eu acho que o problema é a visão que a gente carrega para o texto. Então, se você é uma pessoa mais progressista, de esquerda, você tende a exaltar. Tá vendo aqui, ó, o jovem rico, e na verdade nem é o jovem rico, é a aplicação que Jesus faz que deixa os apóstolos apavorados. Ele fala assim, não, é mais fácil um camelo passar um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Ali não tem muito o que fazer. Como diz o Vitor Fontana, ao longo dos tempos, eles tentaram ampliar o buraco da agulha, falando que é uma pequena porta, ou diminuir o camelo, falando que é uma corda. Mesmo assim, é tudo impossível. E mesmo que não tenha relatos nenhum histórico sobre isso. Mas eu acho que a gente carrega isso. E se você é mais de direita, você costuma dar uma ênfase maior à prosperidade, né? Ainda mais com isso que a gente tem.